finalmente, quando o obreiro está preparado, aí então o Senhor envia, né, para que ele possa servir. Por que há a necessidade de liderança? Por que há a necessidade de líderes? Por exemplo, aqui nasceu no coração, e eu creio inspirado por Deus, a ideia de fazer, né, essa palestra, essa escola para obreiros. Alguém teve a ideia, mas quem teve a ideia não conseguiria realizar isso sozinho, né? Teria que ter a participação de demais pessoas. E na realização desse trabalho aqui, um trabalho maravilhoso, né, várias pessoas estiveram envolvidas. E teve alguém que teve que, né, distribuir as tarefas. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas o conjunto, né, a somatória de todos vocês, foi que permitiu que este evento fosse realizado. É por isso que há a necessidade de líderes. É por isso que dentro da casa do Senhor, na igreja, há a necessidade de obreiro. E de obreiros, quando eu digo obreiros, né, porque hoje as mulheres exercem, né, um papel muito importante na casa do Senhor. Então Deus ele está realizando uma grande obra, né, o estabelecimento do seu reino. Porém, Deus não realiza esta obra sozinho. Ele chama homens e mulheres para serem cooperadores nesta obra. O chamado de Deus para o serviço é, primeiro, uma honra. É uma honra. Ser chamado a serviço. Segundo, um privilégio. Não são todos que têm esse privilégio. Mas requer empenho, disciplina e um coração disposto a aprender e a obedecer. Então, se você tem no seu coração o desejo de ser um obreiro, né, na casa do Senhor, sinta-se honrado por Deus e sinta isso como um privilégio que Deus concede a você. Mas entenda que, para ser um obreiro qualificado, né, tem que ter empenho, tem que ter disciplina, tem que ter um coração disposto sempre a aprender e a obedecer. Deus trabalha, né, dessa forma. Ele espera que aqueles que são chamados se empenhem, né, no serviço. Ele espera que você seja disciplinado, ou seja, que você, né, uma hora esteja aqui, uma hora esteja não. Ele não quer isso, ele quer que você esteja sempre focado, né, disciplinado, em alcançar, né, o objetivo para o qual ele chamou você. E tem que estar sempre disposto a aprender e a obedecer. Por quê? Porque todo líder, ele é liderado. Todo líder é liderado. Né? Os diáconos, né, os auxiliares de trabalho, os professores de escola dominical, os presbíteros, tem sempre o pastor, a pastora da igreja. E a pastora da igreja tem quem? Tem Cristo, né, que lidera, né, sobre o pastor da igreja. Então todo líder está debaixo da liderança. Então ele tem que aprender a obedecer, né, como líder ao qual ele está sujeito, aquele que tem autoridade sobre ele. É uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender. O chamado ele é divino, ou seja, Deus quem chama. Leamos aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Quem encontrar pode ler, por gentileza. Pode ficar à vontade para ler. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. O que diz o texto agora, irmão? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, é Paulo chamado para ser o quê? Apóstolo. Então, quem foi que chamou Paulo? O Senhor Jesus. A caminho de Damasco, o Senhor chamou. Chamado, do grego kletos, selecionado e designado divinamente, ou seja, foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem chamou Paulo para ser apóstolo. E ele dá testemunho aqui. Quem está chamando os obreiros desta casa aqui é o Senhor. Está chamando vocês para ser obreiros da casa do Senhor, para servir ao Senhor. Entenda que isso é uma honra, é um privilégio. Vocês estão sendo honrados por Deus e estão sendo privilegiados por Deus. Mas o chamado é para o serviço, é para servir. Né? Porque muitas vezes se cria uma ideia de glamour, né? Quando se fala a palavra ministro ou ministério, glamour, é aquele que, na verdade, né, vai ser servido por todos e a ninguém tem que servir, muito pelo contrário. Jesus ele foi o maior líder, né, da igreja, é o maior líder, no entanto, foi o que mais serviu, ao ponto de entregar a sua própria vida por nós. Então, o exemplo maior de serviço é do próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos que nos espelhar, né, em Jesus, que é, né, aquele a quem nós devemos olhar, aprender com ele e aplicar, né, tudo aquilo que ele ensinou na nossa vida, né, como obreiros da casa do Senhor, para que o nosso serviço seja um serviço de excelência, seja um serviço de qualidade, seja um serviço que venha transformar vidas, que venha mudar, né, a sociedade ao nosso redor. E aqui, leamos, podem abrir em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16, o chamado ou a chamada tem um propósito. Ou seja, qual é o objetivo de Deus chamar obreiros? Qual é o objetivo de Deus chamar obreiros? Qual é o objetivo de Deus chamar pessoas para servir, né, na sua casa, para servir no seu reino? Tem um objetivo. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um objetivo. E Deus espera alcançar esse objetivo através da minha vida, através dos pastores Leões, através da vida de cada um de vocês. Deus quer que esse propósito seja cumprido e realizado nas nossas vidas. Quem pode ler? Efésios 4, 11 ao 16.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Até vocês? Isso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguimos a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, graças a Deus. O texto aqui do apóstolo Paulo aos Efésios, nós podemos aqui enumerar pelo menos aqui 1, 2, 3, 6 objetivos, né, para o qual Deus chama obreiros, né, líderes, né, para estar à frente da igreja. Primeiro, aperfeiçoar ou preparar os santos para o ministério. A palavra ministério quer dizer serviço. No grego é diaconia, ou seja, é o ofício de servir, né, a igreja. Então, quando Deus chama líderes, primeiro, é preparar os santos para que estejam capacitados a exercer o ministério, o serviço. E aí são vários serviços. A igreja não tem só um serviço para ser prestado, não tem só um ministério para ser prestado à igreja. Há vários ministérios, há vários serviços. E cada um dos irmãos tem qualidades, tem atributos, tem características que Deus vai observar e, segundo a sua sabedoria divina, vai colocar vocês naquele lugar em que Ele sabe que vocês vão ser produtivos, que vocês vão ser eficientes, que vão cumprir, né, o propósito para o qual eles têm chamado. E um desses aqui é justamente o líder é chamado para o quê? Para preparar, para aperfeiçoar as lideranças futuras. Todo líder, todo obreiro, ele tem que ter em mente o seguinte: ele tem que preparar e qualificar alguém para substituí-lo. O obreiro que não prepara o discípulo, que não tem discípulo, que não prepara, né, o seu substituto, ele falha, não é, no seu objetivo como obreiro. É o caso de Josué, por exemplo. Foi um excelente homem de Deus, mas ele não deixou o sucessor. Moisés deixou Josué como seu sucessor, mas Josué... E o que aconteceu com a nação? Depois de Josué, a nação ela foi por um caminho tortuoso. Então o líder tem que ter em mente, primeiro, ele tem que preparar, não é, alguém para substituí-lo. Um ou mais, mas ele tem que fazer discípulo. Ele não pode obter o conhecimento, receber a graça de Deus e não transmitir essa graça para outras pessoas. Essa graça tem que ser transmitida e ela tem que produzir fruto na vida de outras pessoas. Então, o primeiro ponto, a perfeição dos santos para o ministério, para o serviço, para servir. Segundo, a edificação do corpo de Cristo. A igreja é um corpo, não é? É o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. É aquele que pensa, aquele que ordena, aquele que direciona, aquele que instrui, né? Cabeça tem a ver com mente, pensamento, com direção. E nós somos o corpo. Então nós somos guiados pela cabeça, que é Cristo. Não é? E o nosso objetivo é edificar um ao outro. O que é edificar? É construir. A igreja aqui, Paulo está comprando a igreja como um prédio, onde cada um coloca um tijolo, outro coloca, né, um vergalhão, e assim o prédio vai sendo construído. Então cada um de nós, dentro das especificações, dentro do lugar que Deus nos colocou, né, dentro do corpo de Cristo, nós vamos cumprir esse objetivo, que é o quê? Edificar o corpo, para que o corpo ele vá sendo... Como é que a casa vai sendo levantada? Primeiro se cava os buracos, depois coloca o alicerce, depois vai colocando alvenaria, embolsando, até essa casa estar pronta. Deus está fazendo isso, Ele está construindo um edifício espiritual para Ele mesmo habitar no meio do seu corpo. E Ele convida eu e você para que nós sejamos participantes dessa obra. Então cada um de vocês vai colocar um tijolo, cada um vai colocar uma porta, vai colocar uma janela, o outro vai fazer a pintura, o outro vai colocar a lâmpada, porque é um conjunto, né? Não é uma pessoa só que, né, faz tudo, mas é um conjunto, né, que faz com que esse edifício ele seja um edifício, né, funcional, que ele cumpra, né, o objetivo, né, para o qual Deus instituiu a igreja. Segundo, terceiro, unidade da fé. A fé, ela é pessoal. Por que ela é pessoal? Porque nós queremos uma pessoa. Tá? Ela é pessoal. Quem é a pessoa que nós queremos? Ela é pessoal, nossa fé é pessoal. Segundo, ela é doutrinária. Por quê? Porque a fé ela pode ser conhecida e ela pode ser transmitida a outras pessoas. Ela é doutrinária. Então tem as doutrinas, né, básicas das Escrituras que nós temos que conhecer e assim nós seremos capazes de transmitir a nossa fé a outras pessoas. Terceiro, a fé ela é prática. Essa fé não é uma fé que ela fica só no conhecimento, é na prática. Aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós entendemos, nós temos que viver isso no dia a dia, praticar isso no dia a dia, que é a vida piedosa, uma vida piedosa diante de Deus. Então a fé é pessoal, ela é doutrinária e ela é prática. Então o objetivo é que todos cheguem, né, ao conhecimento dessa fé. Né? E, dessa forma, nós temos um conhecimento verdadeiro e único. Né? Não um conhecimento diferenciado. Não, eu creio dessa forma, o outro creio daquela forma. Não, é uma unidade da fé, um conhecimento único. A fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, né, aquele que morreu, né, para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna. Quarto, conhecimento completo de Cristo. Primeiro, conhecer quem é Cristo, seu ser.
Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Ele é filho de Deus, mas também ele é Deus. Jesus é Deus. Então conhecer o seu ser, né? Quem ele é? Quem é Jesus? Para muitos Jesus é um profeta, para outros é um homem sábio, mas para nós ele é o Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então conhecimento completo. Sua obra, ou seja, a obra de Jesus, né? A sua vida, o seu ministério, os seus ofícios, o que isso representa para nós. Então o obreiro tem que ter esse conhecimento. A sua obra é aquilo que ele fez, né? A sua vida, a sua morte, o que ele fez, o que Jesus fez quando estava aqui na face da terra. E por último, para ter um conhecimento completo de Cristo seu caráter, como ele é que é o caráter de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos as qualidades, né, da sua pessoa, do seu caráter. Nós vemos ali uma pessoa que ama, uma pessoa que é misericordiosa, uma pessoa que é justa, uma pessoa que é perfeita. Então nós temos que ter o conhecimento completo de Cristo, do seu ser, da sua obra, né, e da sua natureza, do seu caráter. Quinto, maturidade, a estatura de Cristo. Por exemplo, uma criança, ela é capaz de, por exemplo, vir aqui dar um estudo para vocês? Por quê? Não tem maturidade. Não tem maturidade. É isso? Ele não vai ter capacidade de elaborar um estudo desse, não vai ter capacidade de dialogar com vocês, não vai ter capacidade de interagir com vocês, não vai ter capacidade de, né, transmitir conhecimento. O obreiro que não tem maturidade espiritual, ele não está ainda preparado para conduzir outras pessoas a Cristo ou liderar, né, outras pessoas. Ele precisa alcançar a maturidade espiritual, para que então ele possa estar capacitado, apto, né, para ser cuidado por Deus, né, para exercer o seu serviço com excelência, o seu ministério. Então é preciso que ele alcance uma maturidade. Primeiro, física. Né? O que é maturidade física? Né? Saber se portar, né, se vestir bem, adequadamente, tanto homens como mulheres, tem que saber, né, que eles são obreiros, eles são líderes, eles influenciam outras pessoas. Então o obreiro, ele não pode, o líder, ele não pode se vestir de qualquer forma. O obreiro não pode agir de qualquer forma. Por quê? Porque ele influencia outras pessoas. As pessoas olham para eles e veem neles líderes, veem neles pessoas em que eles vão se espelhar e vão, né, seguir aquele mesmo padrão. Então o obreiro ele tem que primeiro ter maturidade física, como se veste, né? Uma aparência, né? Uma aparência que é agradável, né? Não pode ser aquela pessoa desleixada, né, com cabelo de qualquer forma. E, sim, tem que se manter, né, apresentável, né, para que as pessoas possam se espelhar neles. A maturidade emocional, ou seja, tem que ter o controle das suas emoções. Por quê? Vai querer provocar, será que ele vai agir com impetuosidade? Porque isso acontece. O líder muitas vezes ele é provocado, e às vezes, né, às vezes é o próprio irmão que, né, provoca ele. Como é que ele vai agir? Então tem que ter o quê? Maturidade emocional, para poder lidar com as situações, não é, que surgem, né, no exercício do seu serviço. E a maturidade espiritual, ele tem que ter uma vivência, não é, com Deus, que o capacite, né? Por exemplo, se aparece um endemoniado, pastor Leandro, se ele não tiver autoridade para expulsar o demônio, e se tem alguém enfermo e convidado para orar para aquele enfermo, será que o obreiro vai se sentir preparado, vai se sentir capacitado? Vai ter confiança para ir lá e orar para aquela pessoa ela ser curada? Vai ter confiança para expulsar o demônio? Então tem que ter maturidade espiritual. Por que eu falei que é uma honra, um privilégio? Maravilha, porque nós estamos sendo convidados a ser. Mas olha só, né? Por que tem que haver empenho, disciplina, né, e um coração disposto a aprender e obedecer por causa dessas situações? Enquanto a gente não adquirir, né, essa maturidade física, emocional, espiritual, né, e intelectual, a gente vai servir, vai sim, mas o nosso serviço ele vai ser, né, deficitário. Por quê? Porque vai estar faltando ainda alguma coisa. E o ministério, o obreiro está sempre aprendendo, ele está sempre evoluindo, ele está sempre crescendo. Ele não é algo estacionário, não é algo que está aí, né, fica parado. O obreiro está sempre evoluindo. O obreiro que fica parado no tempo, o serviço dele vai ficar aquém, né, daquilo que ele pode fazer. Não podemos ficar parados no tempo. Nós temos que ver o mundo como ele está funcionando e nos adequar, né, e nos preparar, né, para agir em conformidade como o mundo se apresenta para nós nos dias de hoje. Então tem que evoluir. O obreiro tem que estar sempre evoluindo. Ele tem que estar crescendo, né, na graça e no conhecimento de Deus. Para quê? Para que o seu serviço ele seja um serviço de excelência. Alcançando esses 5 objetivos, aí a igreja, o corpo, ele está ajustado, ele está preparado para quê? Para que cresça e edifique, crescer. Ou seja, quando a igreja alcançou essa maturidade, alcançou esse nível de serviço, o que acontece? Deus então pode usar a igreja para que ela cresça. Ou seja, mais pessoas sejam trazidas para. Aí, por que Deus vai mandar? Porque tem pessoas aqui capacitadas para quê? Para receber aqueles que estão chegando. Por que muita igreja não cresce? Porque ela não está preparada para receber aqueles que estão chegando. Não adianta Deus encher uma casa se as pessoas não têm capacidade de cuidar daquelas pessoas. Aquelas pessoas vão sair no outro dia. Pela mesma porta que entraram, elas vão sair pela mesma porta no outro dia. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas e capacitadas, né, para
é servir aqueles que estão chegando. Então, quando a igreja alcança esse nível de maturidade, quando os obreiros alcançam esse nível, né, de excelência do Senhor, então a igreja ela cresce e ela edifica a si mesma. Ou seja, vocês, os obreiros, vão estar preparados a edificar os outros. Né? E o que vai motivar, isso é o que? O amor. Porque a maior das virtudes, irmãos, é o amor. Amar. E o cristão, ele tem que aprender, né, que o objetivo dele, o objetivo maior da vida dele é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. Então, quando a igreja chega nesse nível, a igreja está pronta, né, para crescer conforme, né, aquilo que as Escrituras determinam. Porque tem muita igreja crescendo não baseado, né, em princípios bíblicos, mas em marketing, em mídia, né, em muitas outras coisas, mas mesmo, né, fundamentadas realmente na palavra de Deus, né, naquilo que nós estamos apresentando aqui. E que foram esses 5 ministérios, né, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, né, que foram colocados como aqueles linhas de frente, né, para poder, né, edificar a igreja. Esses têm a responsabilidade de edificar a igreja. Então, quando a igreja ela tem um crescimento dentro desses princípios estabelecidos pelas Escrituras, é uma igreja que tem um crescimento saudável. Então, esses 6 princípios aqui, nós já temos bem claro na nossa mente. Vamos agora, o chamado discipular, que foi Marcos, capítulo 1, 16 ao 20. O chamado discipulado é o primeiro passo no caminho de serviço a Deus. O discípulo, um aprendiz, é um aprendiz. Jesus é o mestre. Quando Jesus chamou os discípulos, foi com o intuito de que aprendesse com ele, o mestre por excelência, como servir a Deus e ao próximo. Este aprendizado seria pessoal, através da convivência que teriam com Jesus. Coisa maravilhosa, né? Os discípulos tiveram um seminário teológico, que não foi um seminário teológico, assim, só como nós temos hoje em dia na sala de aula, não foi prático. Eles aprenderam ali. Eles aprenderam errando, acertando, Jesus, né, corrigindo, Jesus orientando, Jesus disciplinando, às vezes Jesus sendo duro com eles. Jesus falou, vocês são mestres, né? São tardios em entender as coisas. Tinha momentos que Jesus ele não facilitava para os discípulos, não. Porque realmente nós somos assim, irmão. Nós somos assim, a nossa natureza. O pecado destruiu tanto a nossa natureza que muitas vezes nós somos tardios realmente em entender as coisas de Deus. Né? Então Jesus levou ali praticamente 3 anos, né? Trabalhando com os discípulos. Mesmo assim, depois de 3 anos, eles ainda faltavam alguma coisa para que eles pudessem, né, exercer, né, o serviço que o Senhor queria que eles exercessem. Então eles aprenderam lá do Senhor Jesus. Que privilégio maravilhoso, né? Não, mas pastor, nós aprendemos com o Senhor Jesus também, através do pastor da nossa igreja, da pastora da nossa igreja, né, através, né, desses trabalhos aqui que nós estamos realizando, através da leitura, né, da palavra, nós vemos, né, como Jesus agia, como ele ensinava. Então nós continuamos aprendendo com o Senhor Jesus. Ele é o mestre por excelência. E nós devemos ter, né, a paciência, né, e o desejo ardente em nosso coração, né, de aprender com o Senhor Jesus. Se nós aprendermos com Ele, então, certamente o nosso ministério ele será bem-aventurado. Né? É claro que Jesus ensina através daqueles líderes que estão sobre nós, acima de nós, né, que é o nosso pastor. Eu, no caso, que sou liderado pelo pastor Cândido, eu aprendo com ele, né, porque ele já tem muito mais experiência do que eu, já tem lá. Então, a gente sempre deve ter uma estima, né, por aquele que está, né, liderando as nossas vidas. Tem que ter o respeito, né, tem que ter o carinho e saber, né, que nós estamos sob a autoridade, né, de um líder espiritual. Se nós assim o fizermos, né, nós seremos bem-aventurados. Então eles aprenderam com Jesus, né, naquele seminário, né, prático e bem intenso, né? Bem intenso, porque Jesus, naquele momento que eles ficaram ali quase 3 dias com Jesus, e aí estava já cair da tarde, à noite, na noitinha estava chegando e não tinha nada para comer. Aí eles vão falar assim, então aí, vão cair pelo meio do caminho de fome, e Jesus falou, dá de comer a eles. E aí? Jesus, por que Jesus fez isso? Para experimentar eles. E eles não estavam preparados ainda. Porque se Jesus estava ali, né, é claro que o alimento iria ser providenciado, mas não, acho que a gente tem que ir lá no como é que é? Nesse aí lá no supermarket, vamos lá comprar lá, não tinha. Mas Jesus ali, né, testou a fé deles. Vocês veem como é que a coisa era intensa, não era brincadeira não. Jesus pegava pesado, né, com aqueles discípulos. Nesse momento aqui, eles ainda eram discípulos. Eles ainda não eram líderes, eles ainda não eram obreiros. Eles ainda não estavam, Jesus ainda não tinha separado eles para o serviço. Por quê? Porque Jesus ainda estava preparando primeiro. É o caráter deles. Jesus tinha que trabalhar algumas características, né, na vida daqueles discípulos, por quê? Primeiro, faltava-lhes entendimento espiritual. O que diz aí Mateus 15,16? Faltava-lhes entendimento espiritual. Eram lentos para ouvir e entender. O que diz aí? Mateus 15,16. Por isso que Jesus teve que trabalhar na vida dele. Jesus, porém, disse, até vós mesmo estáis ainda sem entender? Jesus havia falado acerca dos fariseus, né, a respeito daquilo que contaminava o homem, né?
que contamina o homem não é aquilo que o homem ingere, né, para o seu estômago, mas sim aquilo que o homem, né, profere através das suas palavras. Então, eles não entenderam. Jesus falou da ceia de uma coisa tão simples, não entendiam. Por quê? Faltava de entendimento espiritual. Jesus teve que trabalhar isso na vida dos discípulos. Segundo, faltava de lhes humildade. Eram egoístas, egocêntricos, interesseiros e orgulhosos. Lucas 9:46, o que diz? As referências posteriores já podem escolher, para a gente não perder tempo. A próxima referência, cada um escolhe uma e já avaliando, tá bom? Elas estão escritas aí, é só acompanhar. Aí você escolhe o Marcos 4:40, o outro Marcos. Lucas 9:46. Isso. Sucedeu-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Está vendo? Quando eles foram chamados de estudar, como é que eles eram? Primeiro, eles eram lentos para ouvir e entender. Segundo, ele estava pensando assim: vou aqui do lado de Jesus vai estabelecer o reino. Qual vai ser o meu lugar? A ideia deles não era de servir. Jesus veio para servir, mas a ideia dele não é qual é o meu lugar? Né? Será que eu vou ficar do lado direito de Jesus? Qual é o meu posto? Né? Não é assim que muitas vezes nós pensamos? O que eu vou ganhar, né, pelo fato de estar servindo a Jesus? Então Jesus tem que trabalhar essas características, né, na vida deles. Eram homens de pouca fé. Marcos 4:40, quem pode ler? E disse, porque sois tão tímidos, ainda não veio de fé? Na questão da tempestade, né, ali, eles não tiveram fé o suficiente para repreender aquela tempestade. Tiveram que acordar o mestre. Então, Jesus sempre provocava eles, para que eles, né, fossem despertando, né, quem eram eles. Eles não eram pessoas comuns. Eram pessoas chamadas pelo Senhor Jesus, né, para fazer a diferença, para transformar o mundo. Então, eles não poderiam ser pessoas normais. O obreiro líder não é uma pessoa normal, ele não é uma pessoa comum. E às vezes eu vejo muito obreiro diminuindo a si mesmo. Por que não? Esses homens aqui, olha os defeitos que esses homens tinham, não é? Mas, no entanto, eles foram usados de maneira poderosa. Nós também temos defeito, mas Deus vai usar pessoas aqui. O Senhor vai usar pessoas aqui como tem pulsado e vai continuar. Deus vai preparar aqui homens e mulheres para serem usados no seu reino. Não olhe para os seus defeitos. Os seus defeitos peçam que o Senhor os tire. Arranque. E peça, Senhor, coloque qualidades em mim, coloque atributos, coloque características, Senhor, que venham contribuir para que eu seja, irmãos, uma potência no reino dos céus, no reino de Deus. Para que você seja um líder que venha confrontar as terras, venha confrontar o pecado, a iniquidade, venha ser usado por Deus para transformar a glória. Porque foi isso que Jesus fez na vida de Mateus, Pedro, João. Eram homens como eu, homens e mulheres como eu e você. Mas, no entanto, isso não foi impedimento para que Deus fizesse dessas pessoas, homens e mulheres, qualificados para o serviço ao Senhor. Faltava-lhes compromisso. Marcos 14:50. Quem pode ler? Então, deixando todos, fugiram. Aí. Então Pedro falou assim: Senhor, que é isso, Senhor? Não vou te prender, não. Estou disposto a morrer contigo. Estou disposto a morrer contigo? Sério? Na primeira oportunidade, os discípulos, por quê? Porque não tinha compromisso. Pastora Mariana, né? Pastora Mariana, na primeira dificuldade, os discípulos foram embora. Por quê? Porque não tinha compromisso. Então, o líder, quando o seu líder está em dificuldade, ele não tem que, não. Tem que abraçar, tem que apoiar, né? Tem que estar junto. Porque os discípulos, né, andaram 3 anos e pouco com Jesus, mas no momento da dificuldade, o que eles fizeram? Cada um foi cuidar da sua vida, não tinha compromisso. E o líder, o obreiro, tem que ter compromisso. Né? Primeiro, com o Senhor, segundo, com a igreja, e terceiro, com o seu líder. Tem que ter compromisso. Para que o seu ministério seja bem sucedido. Faltava-lhes poder. Mateus 17:19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-los? Eles não conseguiram expulsar o demônio. Por quê? Porque faltava-lhes poder. O poder estava acessível a eles, porque Jesus estava com eles. Mas eles não tiveram autoridade para expulsar os demônios. Vocês estão vendo que foi uma escola? Eles foram aprendendo paulatinamente, missão por missão, até chegar até aquele nível que o serviço exigia. O serviço a Deus exige, irmãos, um nível de excelência. Tá? Nós não podemos nos permitir, né, ser menor do que aquilo que nós podemos ser. Nós temos sempre que almejar o melhor, a excelência. Né? Porque é isso que Deus deseja para as nossas vidas. Então, nós podemos ver aqui que havia todas essas dificuldades. Né? Havia todas essas características que faziam com que os discípulos ainda não estivessem preparados para, né, serem enviados para servir ao Senhor. Alguém pode um pouco lá? Agora, que eu já destaquei esses pontos negativos, vamos trabalhar agora em cima das qualidades. Né? Isso foi só para os irmãos terem uma ideia, né, de que, às vezes você pode olhar para si mesmo, poxa, mas tem isso aqui em mim, tem aquilo, mas isso não é impedimento para Deus usar. Tá? Isso não é impedimento para Deus usar, isso não é impedimento para Deus trabalhar como é nas nossas vidas. Os discípulos são enviados para servir, ou para o serviço. Marcos 10, o que diz aí? Marcos 10, versículos 1 e 2.
E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos eram estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Mais? Não, tá bom. Vocês perceberam uma coisa? Quando a gente pensa que assim, ele chamou, segue, né? Acho que ele já não. Você viu que teve todo um aprendizado, teve toda uma circunstância. Até então, aqui é que ele separa ele realmente para o ministério, realmente para o serviço. E aí Jesus os envia agora com autoridade e poder. Para quê? Para expulsar os demônios. Então, o líder, o obreiro, o serviço ao ministério tem as suas etapas. Ninguém pode simplesmente, né, entrar. Aí você vem do mundo e você já entra como líder, como obreiro. Não. Você tem que passar pelo discipulado. Obrigado. E aqui então Jesus chama eles, né, para agora então já servir. Orar pelos enfermos, expulsar os demônios, né, curar, pregar, né, levar a palavra. Né? Aqui é o momento de chamado ao apostolado. Aqui eles já são chamados. Aí já é uma segunda etapa. Né? Primeiro eles foram chamados para serem discípulos. Discípulo é aquele que aprende com o mestre, é um aluno. Né? E o objetivo do discípulo é se tornar igual ao mestre. Ou seja, qual é o objetivo de Jesus, de Deus em nossa vida? Nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Assim como Jesus o é, nós também devemos ser. Essa é a primeira parte. Agora nós é chamado ao serviço. Agora você, quando é chamado ao serviço, Deus te dá autoridade, te dá poder. Os apóstolos, quando eles chegavam em um lugar, era como se o próprio Cristo estivesse ali. Porque eles eram representantes autorizados por Jesus para representar ele. É, por exemplo, o embaixador. Por exemplo, o embaixador do Brasil. Quando ele chega nos Estados Unidos, é como se o próprio presidente da República estivesse ali. Porque ele é o embaixador. Assim é o obreiro da sua vida. Ele é o embaixador de Cristo. Ele representa, né, Jesus Cristo aqui na face da terra. Isso era o que era os apóstolos. É por isso que nós vimos os apóstolos fazendo tantos milagres, sinais e maravilhas. Por quê? Porque era como se o próprio Cristo estivesse diante das pessoas. Quando o Senhor chama Moisés, ele fala para Moisés assim: tu serás Deus diante de Faraó. Ou seja, Moisés diante de Faraó era literalmente Deus falando com Faraó. Então a pessoa de Moisés tinha sobre si a autoridade e o poder divino sobre si. Assim eram os apóstolos. E assim é o líder, é o obreiro. Ele é um representante autorizado, enviado por Deus para representar Cristo aqui na face da terra. Isto é o que nós somos. Isto é o que você é, né? No reino de Deus. É por isso que eu falei, é uma honra, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade muito grande. As qualidades do obreiro. Qualidade é um substantivo feminino, propriedade que determina a essência ou a natureza de um ser. É bem interessante que nós devemos entender uma coisa. Antes de Deus nos enviar a fazer, Ele primeiro quer que nós sejamos. É mais importante o ser do que fazer. Porque quando você faz sem ser, talvez você não tenha estrutura e consistência para fazer. Mas quando primeiro você é, aí então você tem a capacidade de fazer. Então Deus primeiro vai trabalhar o quê? O nosso caráter, a nossa natureza. Tirar os carrapichos, tirar aquilo, né, que é entulho na nossa vida. Então, quando você for, então Ele te envia a fazer. E aqui, Paulo escrevendo aos Timóteo enumera várias qualidades que devem compor o caráter e a personalidade dos obreiros que se predispõem a servir a eclésia. A eclésia é a igreja, pode ser do grego é eclésia, pode ser traduzido como igreja, assembleia ou congregação. A igreja é uma assembleia e uma congregação, né, que se reúne ao nome do Senhor Jesus. Primeiro, uma primeira característica ou qualidade irrepreensível, ou seja, o obreiro líder não pode ter nada que possa ser passivo de censura perante, não é? Os outros membros da igreja e também diante da sociedade. Ou seja, não é que ele seja perfeito, mas ele não tem que ter nada na sua vida que seja motivo de repreensão pelas demais pessoas. Porque senão o seu ministério já começa a invalidado. Se alguém pode levantar alguma acusação, né, contra o obreiro e essa acusação ela se sustenta, então ele não está preparado, qualificado para ser obreiro. Então ele tem que ser irrepreensível. Ou seja, ninguém, né, tem que ter, né, algo que repreenda o obreiro. Segundo, marido de uma só mulher, né, monogâmico. Terceiro, que tenha filhos fiéis, né, que sejam obedientes, né, que não sejam rebeldes. Né? São qualidades que o líder ou o obreiro precisa ter. Aí você pode perguntar: mas pastor Raimundo, isso aqui não é para pastor e diácono? Por que Paulo exige isso dos obreiros, dos líderes? Porque eles são, por exemplo, eles são modelos. Mas isso não quer dizer que os demais membros não tenham que seguir as mesmas. Tem que seguir. Ele só fala isso por quê? Porque alguém aqui. O que ele está falando? Se alguém deseja o episcopado, o pastorado, excelente obra almeja. Mas aí Paulo fala: mas está aqui as qualidades que você tem que ter, que você tem que buscar. Sim, pode falar. Fica à vontade. Eu li esse tópico que chamou a atenção. Eu concordei e discordei nesse tópico. Concordo desde que, vamos supor, a minha filha já foi maior. Sim. Eu tenho 19, eu tenho 20. Está arrependido em nome de Jesus, se elas se desviarem amanhã? Sim. A responsabilidade é delas. Sim. Aí Deus não vai falar de mim. Não. Certo? Certo. Aí eu trouxe essa tese. Já está problema da casa toda. Né? Fala de filho, fala da mulher, fala da casa toda. Isso aí vai melhorar para todo mundo. Dentro da casa particular, minha casa, particular.
Eu não posso deixar de, vamos supor, Pedro crescer como obreiro, porque a mulher dele se desviou. Hoje, ele é responsável pelos filhos dele. Sim. Se hoje os filhos dele chegam aqui na igreja, fazem bagunça, tocam terror, eles são pequenos, entender. Sim. Mas depois que cresce, né, não. É essa a minha dúvida nessa nossa vida. Sim, aqui fala de obediência. Ou seja, os filhos sejam obedientes aos pais. Assim, os pais simplesmente isso não quer dizer que depois de crescido eles vão cuidar, eles são os senhores da vida dele. Eles vão tomar conta da vida deles, já são independentes. Mas a gente está falando dos filhos, né, enquanto estão sob a autoridade paterna. Que eles sejam filhos que sejam obedientes ao pai. Não é aquele filho, né, que não obedece ao pai de forma avançada. É assim que o apóstolo Paulo está aconselhando. Que os filhos devem ser, que os pais devem ter, o filho, o devem ter os seus filhos, né, sob sujeição. Na verdade, ele aponta a disciplina. Isso, a disciplina. É apenas isso. Se você cria o seu filho no caminho que ele deve andar, no final é Se a gente, hoje o Pedro, eu estou usando ele porque o filho dele é pequeno. Se hoje, vamos supor, ele é pregador, ele vai um monte de igreja pregar. Se hoje ele vai na igreja, as pessoas veem os filhos dele fazendo o que quer, fazer o que for, ele não governa na casa dele. Os filhos estão fazendo o que quer. Mas é por isso que Paulo, justamente por isso que Paulo falou, os filhos têm que estar sob a obediência dos pais, justamente para evitar esse tipo de comentário. Isso aqui não é coisa que são 100%, ninguém vai conseguir ser 100%, mas você tem que buscar, né, cumprir o seu objetivo. Esse que Paulo quer dizer, isso é uma regra, assim, que é aplicada, tem que ser aplicada milimetricamente, mas tem que buscar, entendeu? É isso que Paulo está querendo dizer, isso não é uma regra que tem que ser obedecida a ferro e fogo, não. Mas é bom que, né, se observe, né, essas qualidades aqui, por quê? Porque a chance do seu ministério de ser, né, muito mais frutífero, vão ser maiores. Não soberbo. Ou seja, não pode ser que, eu sei tudo, eu posso tudo. Né? Não. Deus te deu qualidade, Deus te deu talento, Deus te deu virtude, mas não faz de você mais alto do que qualquer outro membro da sua igreja, onde você congrega. A soberba não cabe, né, ao líder ou dele. Não dá ao vinho, né? Já sabemos que na sociedade judaica, o vinho, né, as pessoas bebem vinho, o judeu ele bebe vinho sem o menor problema. Na nossa sociedade, não. Na igreja cristã, né, nós nos abstemos da bebida. Então, mas não deixa de ser, não é? Esse conselho pertinente para nós hoje em dia. Por quê? Porque o vinho, né, ele não é um bom amigo, ele não é um bom conselheiro. Muito pelo contrário. Né? Quando fala vinho, está falando de todo tipo de bebida. Né? Então não é um bom conselheiro. Então é bom que o obreiro evite, né, se abstenha, né, das bebidas alcoólicas. Porque elas não são boas conselheiras e nem tão boas companhias. Não espancador. Isso aí não precisa nem... Não precisa nem se adentrar muito nesse tópico, né? Não cobiçoso, tópico de ganância. Aí sim, é que eu acho que hoje é uma característica hoje em dia, né, que a gente tem que frisar bem, porque hoje em dia as pessoas estão achando que o evangelho é meio para você, né, enriquecer, né, e ganhar dinheiro. E não é isso. O evangelho não é isso. Né? Não é um meio, né, de você se dar bem na vida. Hospitaleiro, né? Só um Sim, pode falar. Essa questão aí é só referente à igreja? Porque Qual sentido você está falando? não cobiçoso de dor e ganância. Aqui no caso está se referindo à igreja, mas em todas as situações da vida da gente, a gente... Mas se eu tiver uma ganância, mas uma ganância assim, de crescer, de querer profissionalmente, querer crescer, evoluir, ter dinheiro, conquistar tudo entre aspas, que eu sonho. Sim, claro. Aqui não falamos só especificamente em relação a fazer do evangelho. Passear, entendeu? Fazer do evangelho? Pisar. Né? Fazer o evangelho no meio do... Por exemplo, eu vim aqui hoje, por exemplo, já me perguntou, mas não, você pode ir lá no posto, como é que vai ser? Não, eu quero R$1.000. É disso que ele está falando. Ou então, eu sou pastor da igreja, então quero um salário de X, ou quero isso, quero aquilo, isso. Ganância. A pessoa quer, né, de qualquer forma, usar o evangelho como meio, né, nesse sentido aqui. Mas o sentido de crescer na vida, de prosperar, não está enquadrado nisso aqui não, tá bom? Quem é ganancioso hoje, se vivesse no tempo, no início da igreja, ia morrer de raiva, porque no início da igreja a gente não tinha nada, era tudo da igreja. A gente vê que eles foram lá, venderam a propriedade e ocultaram a parte e morreram. Sim. Verdade. Então a gente não deve ter como objetivo de crescer, ficar rico, né, através do evangelho. É claro, irmãos, que eu tenho a convicção, eu já vi as pessoas que realmente servem ao Senhor, Deus ele faz prosperar. Naturalmente, sem você ter que usar, né, do evangelho como expediente para... Mas ele vai te fazer prosperar. Isso você pode ter certeza. De fato, você vai crescer. As bênçãos de Deus são consequências do seu caminhar com Deus. Agora, se você vai se perder só por causa das bênçãos, o seu conhecimento de Deus do evangelho está totalmente equivocado. As bênçãos são consequências do seu caminhar com Deus. Porque Deus, ele recompensa, né? As Escrituras dizem claramente, o obreiro é digno do seu salário. E quem é que é? Nós estamos trabalhando para quem? Você vai ajudar. Então, Jesus vai providenciar o nosso salário. Não tem sentido. Então, não precisa ser dado com ganância. Na verdade, você não precisa entrar na bênção. A bênção Eu sempre É porque tem muitas pessoas que usam,
sobre o salário e acha assim, algumas pessoas, o trabalhador obreiro é digno do seu salário, e acha que a igreja que tem que dar. Na minha visão, quando é falado do trabalhador digno do seu salário, é que Deus ele não deve nada pra gente. Não, quando Paulo está falando assim, realmente Paulo era sustentado pela igreja. Realmente, os obreiros daquela época, Paulo, os apóstolos, eles eram sustentados, a igreja, mas os apóstolos viviam 24 horas por dia pela igreja. Então, eles é nisso mesmo, literalmente, a igreja sustentava, como é lícito a ser sustentado pelas suas ovelhas. Isso é bíblico, não pode chegar. Bom, é bíblico. Agora, vai depender, não é da igreja, se a igreja tem condições, depende da decisão. A disponibilidade também do líder, se dedica, se está ali, se abriu mão dos seus afazeres que fazem ganhar dinheiro para poder estar ali se dedicando ao Isso aí é lícito, é dentro das escrituras, elas deixam claro isso. Paulo cansou de receber ofertas, mas teve um momento que Paulo teve que trabalhar para sustentar, porque aí as igrejas não tinham condições de ajudar ele, ele falou, olha, se não tem como sustentar, eu não trabalhar. Mas ele não colocava isso como assim. Prioridade, como hoje, como algumas coisas acontecem hoje. Mas ele foi sustentado, muitas igrejas contribuíram com o ministério de Paulo. O próprio Jesus era sustentado por vários ministérios, sustentado por várias mulheres. Né? Mas eram ofertas generosas, voluntárias, né? e eles viram não retorno disso nas suas vidas. Hospitaleiro, tratar bem, né? Os nossos irmãos que visitam o nosso lar, né? Os vizinhos, enfim. Hospitalidade faz parte, né? Da vida do obreiro. Na cultura judaica, por exemplo, quando alguém vinha à sua casa, ele era tratado com uma decência, né? Você tinha posses altas, tinha até um escravo ali só para cuidar da limpeza dos pés, entendeu? Lavar as mãos da pessoa. Então, por exemplo, naquela época, hoje em dia o mundo está muito diferente, mas naquela época, quando alguém ia passando um viajante, ele era convidado, né? Se estava passando, né? Ele era convidado, era hospedado na casa, recebia, né? Um tratamento especial, porque a hospitalidade na cultura judaica era algo essencial. Você não ser hospitaleiro era, assim, como uma ofensa naquela época. Mas hoje em dia nós sabemos que os tempos são difíceis. A gente pode pegar qualquer pessoa, né? E trazer para dentro da nossa casa. Então a gente tem que contextualizar, né, daquele tempo. Mas naquilo que for possível, nós devemos ser hospitaleiros, né? Com aqueles que batem a nossa porta. Amigo do bem, né? Moderado, ou seja, ter um autocontrole justo, né? Tem que ser justo, tem que ser honesto, né, naquilo que se propõe a fazer, né? Tem que ser justo, né, com seu filho, com seu cônjuge, com seu patrão, com seus irmãos, né? É santo. E aí quando a palavra de Deus se refere à santidade diante de Deus é separado, não no sentido de você não cometer nenhum erro ou não cometer nenhum pecado. Às vezes, em algum momento, a gente vai errar e vai pecar. Mas quando Deus fala de santidade, o ser santo é no sentido de estar separado, né? Deus nos santifica, então diante de Deus nós somos santos. Mas nós nos santificamos para Deus, ou seja, Deus nos separou para Ele mesmo. E nós nos separamos do pecado para Deus. Então, à medida que nós somos santificados, nós nos santificamos para Deus. É isso. A gente tem que ter, o obreiro, ele tem que ter essa mentalidade. Quem retém firme a palavra, ou seja, comprometido com a palavra. Nós já nos dias de hoje, vários modismos, várias contextualizações, né? Dizendo que a palavra de Deus precisa ser atualizada, que a palavra de Deus precisa se adequar aos tempos. Não, nada disso. A palavra de Deus ela é eterna, ela não passa. Ela é a palavra de Deus atual, seja hoje, seja daqui a 20 mil anos, 100 milhões de anos, a palavra de Deus ela vai permanecer a mesma. Então a palavra de Deus não precisa ser atualizada. Então, o líder obreiro tem que ter um comprometimento com a palavra de Deus. Não podemos abrir mão das doutrinas. E não podemos abrir mão de dizer que a palavra de Deus é a verdade, a única verdade. Não existe outra verdade, a não ser a palavra de Deus. Capaz de admoestar com a sã doutrina, ou seja, o obreiro líder tem que ser capaz de, quando alguém vem com um pensamento, uma ideia, uma ideologia diferente, ele tem que ter a capacidade de argumentar. Não é discutir, não é brigar, é argumentar através da conversação, através do diálogo, através da aplicação da palavra, você ser capaz de dobrar, né, o entendimento daquela pessoa para que ela perceba, né? E aqui, essa palavra é a verdade. Então, ele tem que ser capaz de admoestar com a sã doutrina. O que é essa doutrina? Isso aqui é a palavra de Deus. Tá? Então, os nossos argumentos não são políticos, não são filosóficos, não são ideológicos. Os nossos argumentos são bíblicos. Tá? Não neófito, ou seja, não pode ser, né, um recém-convertido. Por quê? Por causa da soberba, por causa de que não tem maturidade, então se espera, né, que tenha um tempo determinado, né, para que a pessoa se torne um líder. Servindo de exemplo, modelo para a igreja, aquilo que eu falei desde o princípio. Você é um modelo, você é um exemplo. As pessoas vão olhar para você, as pessoas vão se espelhar em você. Às vezes eu fico surpreso. Porque às vezes as pessoas falam comigo, olha, eu vi isso que você é tal tempo. Aí eu fico pensando, meu Deus, alguém em algum momento estava observando a minha vida. E às vezes a gente não se dá conta disso. Verdade. A gente não se dá conta disso. Porque uma coisa é como eu me apresento para a igreja, como líder. Outra coisa é como a igreja me vê. Como é que a igreja me vê? Será que a igreja me vê como eu me vejo? Porque às vezes eu acho que eu sou o cara, eu sou, né? Mas a igreja não tem nada disso. Não acontece isso? Acontece muito disso. O camarada pensa que é, mas a igreja fala, não é.
Então, a gente tem que tomar, ele é um modelo. Né? Então, por isso que... Por que Paulo coloca essas qualidades aqui? Porque justamente por ele ser um modelo, é que essas qualidades aqui têm que existir. Por quê? Porque as pessoas vão se espelhar nele, vão se espelhar em você. Então, por isso que tem que ter essas qualidades. Porque se não houver, se a sua vida for uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira, as pessoas também vão agir conforme... Né? Porque os liderados são espelhos, são a imagem do líder. Isso é fato. Não é? Como é que a sua... Por exemplo, você chega numa casa onde não tem ordem, onde os filhos não dormem 1 hora da manhã, ficam no celular toda hora, quando senta na mesa, né, aquele falatório. Por que isso acontece? Por quê? Porque os líderes, os pais, são conseguem. Um lar onde, por exemplo, o pai é beberrão, a mulher é uma mulher vulgar. Como é que são seus filhos? Não é? Um lugar onde o esposo briga com a mulher, bate na mulher. Como é que vão seus filhos? A mesma coisa na igreja. Os liderados vão ser o reflexo da liderança. Se a liderança é uma liderança de oração, uma liderança de leitura da palavra, os liderados vão assimilar essas características. Se não for, então cada igreja, por que cada igreja tem as características próprias? Porque os membros vão assumir as características dos líderes do líder da igreja. Bem? Agora vamos lá, variedade de serviços. Porque, irmãos, existe muitos serviços, existem muitos ministérios dentro da igreja. E o que vocês têm que fazer é descobrir, não é, em Deus, o que Deus quer que vocês façam. Descobrir qual é a vocação de vocês. Ah, o Senhor me chamou para ensinar, o Senhor me chamou para ser diácono, o Senhor me chamou para ser presbítero, o Senhor me chamou para cantar, o Senhor me chamou para falar em línguas estranhas. Há muitos serviços, para profetizar, enfim, há muitos serviços para serem prestados dentro da igreja. E nós vamos entrar agora nessa parte. Todos nós, quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos o dom do Espírito Santo. Ou seja, todo aquele que recebe a Cristo como seu Senhor, o Espírito habita nele. Você é propriedade de Deus, o Espírito foi dado como seu. Ou seja, significa que você agora é propriedade de Deus, exclusivo para o serviço dele. Conforme a graça de Cristo é repartida, olha, a graça é repartida a cada um de nós. É isso? Cada um recebe dons espirituais. Porque existem dons naturais e dons espirituais. Os dons naturais você recebe quando nasce. Por exemplo, jogador de futebol. É um dom natural. Deus já capacitou ele desde mesmo. Há um bom profissional. Por exemplo, um radialista. O cara tem a voz, tem eloquência. Já recebeu aquele dom natural, né? Quando nasceu. Mas tem os dons espirituais. Que estes só são recebidos quando você recebe a Cristo. Né? E você começa a seguir o Senhor. Então Deus vai capacitar você com esses dons espirituais para quê? Para que eles sejam exercidos para quê? Para a edificação do corpo. Os dons espirituais não são para mim, não. Eu sou o cara. Eu profetizo, eu revelo, eu prego, eu falo em línguas. Não, não é para isso não. É para que você use esse dom de cuidado para quê? Para edificar o meu irmão. Para que ele cresça e amadureça espiritualmente. Bem? Então, essa graça reparte os dons, né, na vida de cada um, para exercer uma função dentro do corpo de Cristo, visando o bem comum e a edificação da igreja. Então, por isso que Deus capacita homens e mulheres, né, com dons espirituais para o bem comum, para a edificação da igreja. O primeiro, apóstolos. Na minha definição, é claro que alguns falam enviados, mas eu gosto dessa definição aqui. O que é um apóstolo? É um plenipotenciário. Enviados para estabelecer a igreja e a mensagem do Evangelho. Por que plenipotenciário? Porque eles receberam Jesus pleno, autoridade plena e poder pleno para representar Jesus. Quando alguém estava diante de Pedro, de Paulo, de João, eles estavam diante do próprio Senhor Jesus, porque eles tinham autoridade conferida por Jesus justamente para eles. Por isso que eu chamo eles de plenipotenciários, que foram enviados, né, para estabelecer a igreja e a mensagem do Evangelho. A igreja, Jesus é o edificador da igreja, mas foram os apóstolos que, né, escreveram, né, os evangelhos, as cartas, né, que são a base doutrinária para a igreja. Então eles tiveram uma importância muito fundamental na igreja, até pode ser quase que em menor grau, mas se pode comparar com o Senhor Jesus Cristo. Sem os apóstolos não existia igreja. Embora Jesus tivesse morrido, né, ressuscitado, mas sem os apóstolos não haveria igreja. Então eles ocupam, né, dentro, né, da liderança que Deus estabeleceu para a igreja, aquele lugar de primazia. É tanto que os apóstolos não indicaram, eles não consagraram outros apóstolos. A exceção de Matias não. Então o apostolado, os apóstolos cessaram ali. Eles não deixaram sucessores. Por quê? Porque Jesus estabeleceu eles como aqueles que lançariam os fundamentos da igreja. E a mensagem do Evangelho. Assim. Então, eu vejo muito questionamento sobre levantar apóstolo hoje. Sim. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam. Sim. E, mano, eu costumo assim, não entrar em polêmica. Eu acho assim, se a pessoa acha que é essa forma, também. Eu vou discordar do... Não, a minha visão é essa. Eu não vejo continuidade no ministério apostólico. Não vejo. Os apóstolos não consagraram outros apóstolos. Então, se eles que foram eles não consagraram, por que hoje em dia eu vou inventar isso? Mas é que cada um foi cada um. Eu não costumo marretar. Eu apresento a minha argumentação. Se a pessoa achar que é válido, se achar que é razoável, tem que se concordar comigo. Porque eu fui
numa aula no seminário, que a aula falava sobre isso. Sim. Que era errado levantar apóstolo. Que o último apóstolo levantado foi Paulo, que no caso era Saulo, Sim. que foi levantado pelo próprio Cristo, que ele teve encontro com Cristo. Isso. É isso mesmo. A minha visão é essa, que não existe sucessão apostólica. Inclusive, a Igreja Apostólica Romana, ela justamente ela tem essa visão da sucessão, né, apostólica. Daí vem Pedro e todos os papas. Vem essa visão de sucessão apostólica. Mas se você for ver, não tem base, não tem estruturação nas escrituras. Mas é aquilo que eu falo, é uma questão de interpretação. Tá bem? Sim, pode ser. A contribuição desse aspecto apostólico é o que a Bíblia diz. Eu corroboro com a ideia, até o questionamento da pastora e eu falando do pastor Raimundo. Em que sentido? A Bíblia diz que a igreja, isso aí nós discutimos muito isso no seminário, é que a igreja, o Senhor estabeleceu os princípios da igreja, o Senhor estabeleceu a igreja como um corpo místico dele, a igreja espiritual para ser em Cristo. É aquilo que ele fala lá em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Mas quem, na verdade, deu a estrutura física, visível para a igreja, foram os apóstolos, como a Bíblia diz. E a igreja se estabelecia e crescia onde? Na doutrina dos apóstolos. Aí ninguém estabelece uma doutrina além do que foi exposto pelos apóstolos. Por isso que eu corroboro com a palavra do pastor e concordo com o questionamento da pastora. Sim, existe ministério apostólico hoje, na visão bíblica, não. Quem quer se lançar a esse ministério, ele é o de Deus, como o pastor está falando. Mas o ministério apostólico, ele veio sim até Paulo, onde a Bíblia diz que a igreja foi fortalecida e edificada na doutrina dos apóstolos. Agora, só uma percepção, que ainda que tenha a igreja que levante apóstolos e tal, desde que estejam dentro do princípio de quê? Fazer os mandamentos, de orientar, de ensinar, será que isso influencia? Não, Isso influencia muito, eu estou tirando a sua palavra, mas isso não influencia porque eu acredito mais que esteja isso ligado à vaidade do homem. É só isso. Agora, como o senhor disse para você, como tanto você como o pastor não colocar. Não vai alterar, em momento que não altere aquilo que a Bíblia fala, o propósito da igreja, a salvação, não é? Em momento que a salvação, a palavra de Deus em primeiro lugar, e a salvação seja o objetivo da existência desse ministério, amém. Essa é uma questão mais administrativa, porque não é uma questão assim, não é uma doutrina essencial. Quando nós falamos de doutrina essencial, por exemplo, a ressurreição de Cristo. Se alguém disser para mim que não tem que Jesus não ressuscitou, eu vou brigar com ele. Agora, se o camarada não sou apóstolo, eu vou brigar com ele, por quê? Porque é uma questão circunstancial, administrativa. Então, não vou criar, como é que se diz, briga por causa disso. Agora, eu vou defender o ponto de Flamengo. Dentro das escrituras não tem base bíblica para isso. Mas se você quer assumir, a responsabilidade é sua. Amém? Profetas. Então, os apóstolos, como nós conhecemos os 12, e posteriormente Paulo, que foi chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus, e foi uma testemunha da ressurreição de Cristo, porque ele já viu Cristo ressurreto. Então, por isso que Paulo ele está qualificado para ser um apóstolo. Primeiro, porque ele viu Cristo pessoalmente e ele testemunhou a ressurreição de Cristo. Então, são os 12 apóstolos que foram, como o pastor Leandro muito bem frisou, aqueles que lançaram a doutrina para a igreja. Profetas, fala sobre a inspiração do Espírito Santo voltada à vida espiritual e pureza da igreja. Nós temos hoje em dia, quando nós falamos de profeta na igreja, não é aquela visão do Antigo Testamento. Quando nós falamos do profeta hoje em dia, é aquele que fala, que tem da parte de Deus a inspiração divina para orientar e para direcionar a igreja. Não necessariamente aquele que tem revelação, não necessariamente, porque as pessoas geralmente quando falam de profeta, tem essa ideia que só é aquele que mostra, mas não é isso. O profeta é alguém que fala em nome de Deus. Nesse sentido, Abraão, Moisés foram profetas de Deus, principalmente, porque falaram em nome de Deus. Então, hoje em dia na igreja, há pessoas que falam à igreja sobre a inspiração do Espírito Santo. São profetas para a igreja, porque trazem orientação, trazem a direção, trazem inspiração para a igreja. E nós temos aí um exemplo na igreja como Pedro, Paulo, Judas e Silas, João. E eles visam o quê? Primeiro, a vida espiritual da igreja e a pureza da igreja. É muito necessário que a igreja, embora o mundo hoje esteja totalmente mudado, mas é necessário que a igreja mantenha a sua pureza. Porque nós não somos uma instituição qualquer. Nós somos os representantes de Deus na face da terra. Amém? Os evangelistas foram capacitados por Deus para proclamar o evangelho aos não salvos. Não. Há pessoas que têm uma capacidade natural, espiritual dada por Deus, que é uma capacitação pelo Espírito, para anunciar o evangelho a outras pessoas. Eles conseguem dialogar, conversar e apresentar o evangelho, e aquelas pessoas recebem a Cristo através. Isso aí. É uma coisa assim, maravilhosa, essa capacidade que essas pessoas têm. Então o evangelista é aquele que vai lá fora e traz o perdido para a casa do Senhor. Também foi um dos ministérios muito importantes no estabelecimento da igreja. Porque os apóstolos, eles lançaram o corpo doutrinário. Os profetas, eles explicavam esse corpo doutrinário, essa doutrina para a igreja, sobre a explicação do Espírito Santo. O evangelista pegava essa doutrina
né, levava lá, apresentava ao pecador e esse pecador então vinha para dentro da igreja. Os pastores, presbíteros e anciãos. No Novo Testamento, pastores, no presbítero e ancião, eram todos pastores. Hoje em dia a gente tem essa diferenciação, pastor e presbítero, mas no mesmo foi assim. O presbítero ele poderia, muito bem, ser o pastor de uma congregação, de uma igreja. O próprio apóstolo Pedro se dirigindo aos presbíteros, a vocês presbíteros, e eu também presbítero, né? Por quê? Porque naquela época o presbítero também era pastor, assim como o ancião. Essas três, e assim como o bispo também, essas 4 designações, elas se referiam que hoje nós conhecemos como pastor. Aí no longo, no crescimento da igreja, aí que se separou, né? Mas tem algumas congregações, algumas igrejas, por exemplo, que consideram o pastor e presbítero como pastor. Isso aí é uma questão particular que eu não vou entrar nesse mérito, mas só para entendimento de nós que, segundo o Novo Testamento, o livro de Atos Apóstolos e essas cartas pastorais. Eu aqui numa igreja que Sim. o pastor pastor investia muito nos diáconos. Sim. Tanto que ele pegava uma igreja e dava para um diácono dirigir. Sim. Entendeu? E aprendi lá no seminário que o diácono, se botar na balança, ele não consegue ter mais êxito dentro da igreja que o pastor, não tirando a autoridade do pastor. Se destacando, que é o que mais trabalha, né? O que mais serve. E o diácono, ele é o, vamos supor, senão não vou usar Geazi, porque Geazi era um menino de Jezebel. De Eli, não lembro mais ou menos o que. Eu não confundo a Jezebel com o então, como fosse a pessoa que estava ficando. Então, tem muito erro. E muitas das vezes, um diácono, eu falo por mim, não valorizava porque não sabia. E o diaconato é algo muito forte. Mas o diaconato ele é uma linha auxiliar. Quando Paulo fala para Timóteo, para instituir nas igrejas presbíteros, pastores, ele não fala para consagrar diáconos. Então, a igreja que obedeceu o parâmetro bíblico, o que vai fazer? Vai colocar um pastor. Um dirigente da igreja. Esse é o princípio bíblico. Esses princípios que foram. A Bíblia tem vários princípios de liderança. E é bom que nós venhamos observar esses princípios. Por quê? Para não descaracterizar, né, a igreja. Porque há uma. Eu vi foram 2 ou 3 igrejas desse pastor, que era o diácono e era os dirigentes. Não era nem presbítero, era diácono mesmo, que era o dirigente da igreja. Ele colocava lá como dirigente. Faz sentido, porque há um princípio estabelecido. Os apóstolos que consagravam os presbíteros e pastores, os anciãos, e aí eles pastoreavam as igrejas. Porque, irmãos, veja bem, dentro da Trindade Divina existe uma hierarquia. Todos eles são eternos, todos eles são divinos, mas por que Jesus submete ao Pai? Por que o Espírito submete ao Pai e ao Filho? Por quê? Por que existe uma hierarquia dentro da Trindade? Dentro da Trindade? Por causa do amor. Por que Jesus submete ao Pai? Porque ele ama o Pai. Por que o Espírito submete ao Pai e ao Filho? Por causa do amor. Então, se dentro da própria Trindade, existe uma hierarquia, e essa hierarquia é observada, por que nós vamos quebrar essa hierarquia dentro da administração da igreja? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu procuro, nós somos aqui do Seminário Teológico, mas eu costumo não pregar a visão da minha denominação. Eu prego a teologia bíblica. Se ela vai em confronto com a denominação A, com o pensamento do A, B ou C, paciência. Eu não tenho o menor receio de contradizer. A minha palavra, quer dizer que ela seja lei. Aquilo que está válido, eu tenho aqui. Por que eu falo? Porque eu tenho base nas Escrituras. Eu posso levar para o seu argumento. Olha, eu penso assim, por quê? Porque as Escrituras dizem assim. Agora, se você pensa de outra forma, então, aí... Aí está o fundamento que a pessoa se tem embasada na... Vamos lá, vamos ver o seu argumento. E mostra que eu estou errado do que a pessoa tem uma base de imagem. Então, você não aprendeu certo por quê? Porque a Bíblia diz que é daquele de colocar uma vírgula ou tirar uma vírgula. E para mim, isso implica nisso. Então, eu procuro sempre, é claro que a gente não é 100%, mas eu procuro sempre me pautar, né, dentro daquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, os apóstolos estabeleceram os pastores e presbíteros, né, e anciãos de Galileia, para o quê? Para administrar, para ter o governo da igreja. Aí nós temos aqui os diáconos, né, que são capacitados para prestar ajuda prática à igreja. O diácono ele já entra, né, nos serviços auxiliares, né, que há tantos serviços, né, para limpeza, né, organização, trocar lâmpada, enfim, e os diáconos entram, né, nessa questão. É um serviço prático, né? Levar uma cesta básica para alguém, né? É um serviço que é prestado. Professores, teólogos e ensinadores são capacitados a interpretar e explicar as Escrituras para a igreja. É o pastor que tem a responsabilidade de alimentar a rebanho, sim, mas muitas vezes ele recebe auxílio, né, dos teólogos, né, dos professores de escola dominical e dos ensinadores, né, que também foram capacitados por Deus, né, para o quê? Para também alimentar a igreja. Administrador, sim.
Existe alguma hierarquia que, tipo, para eu ser professor, para eu ser teólogo, senador, eu tenho que passar por essa... Não, hoje que tem que é o teólogo. Porque, por exemplo, o teólogo aqui no Brasil, por exemplo, hoje em dia, você tem que ser, né, tem que ter feito esse curso teológico, ter sido qualificado, aprovado. Você tem a licenciatura daquele seminário para poder exercer o ofício, né, de teólogo. Agora, tem algumas instituições que são livres, né, não tem nenhum compromisso, entendeu? Mas é assim, na teologia, o teólogo, por exemplo, funciona assim, ele tem que ter, como é que se diz? A carteirinha, né, como se fala assim, vamos dizer assim, no português simples, assim, tem que ter a carteirinha, porque eu sou teólogo, tem que ser judicial, né? Você estuda onde? Qual instituição? Tem que ter, né, uma referência lá, igual você vai, por exemplo, postular um emprego da empresa. Cadê o seu currículo? Cadê a sua experiência? É a mesma coisa que o teólogo. Ah, não, qual a escola de teologia que você estudou? Não, aprendi por aí. A coisa não funciona assim. O professor da escola dominical, geralmente, ele é formado na própria igreja. Os ensinadores também da mesma forma. Bem? Deu para ficar claro? Ajudantes. Capacitados a exercer várias atividades auxiliares. Administradores. Tem pessoas que têm uma capacidade de administrar terreno. Qual é o seu nome? Gabriela. Você vai administrar um encontro de casais. A Gabriela vai lá, faz topologia, organiza. Né? Vamos organizar aqui uma escola teológica. Uma semana, uma escola bíblica de fé, uma escola de uma EBD. A pessoa tem aquela capacidade. Pastor Leone, aqui eu preciso disso aqui. Alessandro, faz isso. Administrador nato. Você tem capacitação, serviço. Prepara o ambiente para o acontecimento de tal. Salomão não bateu o prego, mas ele construiu o templo. Administrador. Entendeu? Salomão não bateu o prego, ele ficava lá, no trono dele e tudo. Mas por quê? Porque ele era o exímio administrador. Ele não bateu o prego, sabe por quê? Na construção do templo, não é tinha prego. Ainda bem que o pastor Leone me salvou. Mas é o administrador nato, queridos. E aqui, com certeza, tem administrador. Aqui, com certeza, tem profeta. Com certeza, tem excelentes diáconos. Se não tem, ele vai fazer. Amém? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Doadores. Tem pessoas que têm Ananias, né? Não, Ananias não, Barnabé. Barnabé vendeu a sua propriedade. E o que ele fez? Toma. Tem pessoas que são capacitadas por Deus para isso, ajudar o cara. Tem gente que é difícil, né? Mete a mão no bolso aqui. Escolher a melhor. Mas tem pessoas que não, ele mete a mão no bolso aqui em cima e toma. Isso é uma capacitação dada por Deus. Eu creio, não esqueci disso. Há momentos em que Deus vai te pedir, né? Um momentinho, mas há momentos que Deus vai pedir tudo, igual a festa da Rua Clara. Ali ela deu tudo. Que tinha. Tem momentos que Deus vai fazer isso com a gente. Mas tem momentos que não, que ele vai deixar você. Não deu para você entender o que você tem que fazer. Mas entenda dele. Paulo diz que é como uma semente. Conforme você planta, conforme você lança a semente, Deus te dá a semente. Para você lançar, para você semear. Como é que você está semeando? Com alegria? Com generosidade? Com liberalidade? Se é com o coração fechado, não funciona assim. As pessoas muitas vezes falam, é saudadismo. Não. Não é saudadismo, não. Tem que ajudar o necessitado. Tem que ser com liberalidade, tem que ser com generosidade. Essa ideia de que, joguei o dízimo lá na sala, Deus já está abençoado. Nada disso. E o coração? E a intenção? Como é que está sendo? Como é que a tua oferta, teu dízimo está sendo entregue na casa do Senhor? Amém? Então temos doadores. E temos também, é claro que depois os irmãos com calma em casa, peguem esses textos, porque aqui não dá, é um hora e pouco, eu não vou enfadar os irmãos demais. Até os irmãos vão pegando nas referências e vão aprofundando, tá bom? Para que vocês tenham entendimento, pelo amor. Melhor, maior e mais claro, né, pelo Espírito Santo. Os consoladores são capacitados a oferecer conforto e misericórdia aos que estão em desespero. Irmãos, hoje em dia, que nós temos pessoas com depressão, pessoas com a alma aflita, pessoas com a alma amargurada, pessoas sem esperança. E é preciso pedir a Deus uma capacitação para o quê? Para que nós sejamos capazes, né, de levar consolo, conforto para essas pessoas. O mundo está, cada dia, devido ao aumento, nós vimos que o mal de vida está crescendo no mundo. O reino das trevas, ele está tomando uma proporção assim, está tomando uma proporção muito grande. Nós vemos que, amém, nós vemos que o mal está crescendo e as coisas estão se invertendo. Então as pessoas estão perdendo a esperança, as pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão perdendo o amor, as pessoas estão perdendo, né, a capacidade, né, de ter uma vida tranquila, uma vida sadia. Então, muitas vezes é necessário o líder, o obreiro, né, ser o quê? Aquele que coloca o ombro para a pessoa chorar, para a pessoa, né, derramar as suas lágrimas. Os irmãos perceberam quantos serviços tem, né? Quantos ministérios tem para vocês exercerem dentro da casa do Senhor? E cada um destes, eu tenho certeza que vocês possuem características, né, para preencher, né, esse leque aqui, né, que as Escrituras apresentam. Né? São pessoas que são necessárias dentro da igreja, são necessárias. Se vocês querem que a igreja de vocês cresça, vocês querem que o ministério de vocês seja um ministério
próspero, apliquem, né, isso nas suas vidas. Pode ter certeza. Quando vocês colocarem esses princípios em prática, não que vocês não estejam colocando, pelo amor de Deus, não estou aqui para chamar a atenção de ninguém, mas apenas uma observação. Mas, certamente, vocês vão ver os frutos, eles se multiplicarem. E, certamente, o trabalho de vocês não vai ser bom no Senhor. Vamos agora para a última parte, para não enfadar demais os irmãos. O obreiro é um líder. As qualidades pessoais de um líder são chamadas traços de liderança. Os pensamentos de um líder são chamados atitudes de liderança. E as ações de um líder são chamados comportamentos de liderança. Então, há 3 coisas aqui que a gente tem que atentar. Primeiro, as qualidades pessoais são traços de liderança. Tem pessoa que é natural, chega num lugar, ele chega num lugar e acontece algum tem que resolver alguma coisa. As pessoas vêm naturalmente a você. Fulano, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Porque aquela pessoa possui traços de liderança. Ele já é um líder nato, um líder natural. Então as pessoas vão procurar você. Pode ter certeza, as pessoas vão procurar você por quê? Porque vem em você traços de liderança. Vem em você um líder natural. Né? É assim que as coisas funcionam. Segundo, você tem que pensar como líder. E aí as suas atitudes têm que ser atitudes de líder. Tá? Porque as atitudes de um líder não são as atitudes, né, dos liderados. Há uma diferença grande. Muito obrigado. Há uma diferença entre as atitudes do líder e os pensamentos do líder. Por exemplo, o dono de uma empresa. Eu sou o dono, por exemplo, eu sou o dono da Microsoft. Eu sou o Mark Zuckerberg. Minha conta agora estava recheada, né? Eu sou o Mark Zuckerberg, dono do Facebook e tal, e tal, e tal. A mente dele é igual o camarada que está lá, o faxineiro da empresa? Não tem como. A mesma coisa são vocês. Vocês não devem pensar como as pessoas, demais pessoas. Tá? O pensamento de vocês a postura, o pensamento, a postura tem que ser de líder. Líder é aquele que resolve. Líder é aquele que a pessoa chega. Como é que essa lâmpada aqui está queimada? Como é que tem que fazer? Você tem que responder. Por quê? Porque você é líder. As pessoas vão procurar em você, né, a solução para os problemas. Então, o líder tem que ter os traços de liderança, tem que ter os pensamentos de liderança e tem que ter atitude de liderança. Eu lembro uma certa feita lá, não sei se o pastor Leandro estava lá deu um problema na casa lá, a ponto daquela janela, ela abrir e ficar chovendo dentro da igreja, a janela da domingo, é a primeira do pulso. Aí ela abriu e ficou queimada. As pessoas foram lá, correram, tiraram o banco, mas eu olhei e ainda estava tomada lá ligada. Eu disse, vai dar ruim, está dando água, vai tiver tomada. Aí cheguei na janela e fiz assim, ó. Dei uma, 2 pancadas, a janela voltou para o lugar. Mas estava chovendo dentro da igreja o tempo todo, e o pessoal lá olhando. Falei, gente, ninguém vai fazer nada. Não, fui lá, peguei assim. Dei uma pancada assim, dei 2, a janela voltou para o lugar. Pronto, depois eu chovei dentro da igreja. Atitude de quê? De liderança. Aquilo que o pastor falou. Pastor Leandro, a cadeira não. Qual o problema está aqui? Ih, rapaz, estamos olhando aqui. Pastor, não, líderes, ele chega por resolver. Tem um problema no banheiro? O líder vai lá resolver. Ah, tem uma irmã que está passando. O líder vai lá resolver. Quando é que eu não posso resolver? Quando não estiver sob a minha autoridade, aí eu tenho que me dirigir ao pastor. Ou quando não tiver a capacidade, aí sim, eu vou ao meu superior. Mas enquanto estiver sob a minha autoridade, estiver sob o meu domínio, na minha capacidade, eu vou lá e resolvo. O líder é esse, o obreiro é esse. Esse é que vai crescer. Esse é que o seu ministério vai ser o ministério eficiente. Por quê? Porque ele está resolvendo as coisas. Ninguém quer. Por exemplo, vamos usar o Mark Zuckerberg de novo. Se ele tiver que fazer tudo dentro da empresa, como é que contrata um monte de gente? Se o pastor ou a pastora, ou se o pastor de olho, por exemplo, ele tiver que resolver tudo lá no seminário, para que eu estou fazendo lá? Estou seguindo o que a gente fez, né, pastor? Embora a gente seja líder, a gente sempre espera que aquele que esteja sobre a nossa liderança, eu, por exemplo, espero que aquele que esteja sobre a liderança, que ele tenha atitude, que ele possa, né, desenvolver, né, a sua liderança de uma forma natural. Isso é o desejo de qualquer líder. Formar outro líder. Então, comportamento de liderança é essencial. Vamos lá. Qualidade de liderança do obreiro. Primeiro, empatia. O que é empatia? É você se solidarizar, né, com a outra pessoa. Camarada, às vezes você chega no culto, está aquele irmão lá. Assim, né? Assim. Alguma coisa. Hoje, faz meu irmão, tá? Aí você começa a conversar, aí você começa a perceber que é alguma coisa. Poxa, eu estou passando por isso, por aquilo. Você tem que ter empatia. O líder tem que ter empatia. Se colocar no lugar da pessoa. No lugar do outro. Porque muitas vezes a pessoa falha contigo por quê? Porque está acontecendo alguma coisa, uma situação na vida dela que, né, não está tirando a percepção dela, está tirando o foco dela e ela acaba. Né? Então você tem nesse momento, vai cobrar, vai exigir, vai. Mas você tem que entender o momento que aquela pessoa está enfrentando. Porque às vezes as pessoas vão falhar com você, não porque elas queiram falhar, mas devido às circunstâncias que elas estão enfrentando. Aí você vai martelar, você vai espancar, não vai. Você tem que se colocar no lugar da pessoa, não estou te entendendo. Vou relevar, né? Você vai ajudar aquela pessoa para que ela seja restaurada, aí então, né? Aí ela vai ocupar aquela função que ela sempre ocupou. Capacidade de realização. Um bom líder é capaz de estabelecer alvos e esforçar-se até torná-los realidade. Irmãos, você imagina, nós estamos falando aqui do reino. Deus estabeleceu um propósito desde a eternidade. Olha só.
Olha só, lá no final, é que Deus vai realizar todo o seu propósito. Mas no momento a gente está aqui, o propósito de Deus ainda está aqui. Ainda tem muita coisa para realizar ainda. Mas ele estabeleceu o quê? Um propósito. E ele está o quê? Realizando esse propósito. Através de mim, através de você. E vai chegar à conclusão. Então, muitas vezes o líder, ele vai elaborar um projeto, tem um projeto na mente. Mas aquele projeto ele vai levar anos até se tornar uma realidade. Tá? Então, se você tem algum propósito, algum projeto na sua mente, não perca o foco. Não desanime. Continue paulatinamente. E no tempo certo, esse propósito vai se cumprir. Amém? Então tem que ter capacidade de realização. Competência. Tem que ser competente. Tem que. Por exemplo, vocês estão aqui estão de parabéns. Por quê? Porque vocês estão procurando o quê? Excelência. Estão procurando conhecimento. Para realizar o trabalho, vocês estão se propondo a fazer. Isso, irmãos, é uma coisa maravilhosa. É algo que Deus fica muito alegre em ver que vocês estão interessados, não é, em obter a competência. Porque ninguém sabe tudo. A gente está num contínuo aprendizado. E no dia a dia, nas nossas vivências, nós vamos aprendendo. Estabilidade emocional. O líder conserva-se sereno, pode ser uma pessoa razoável, confiante e sempre animado. Então o líder, ele tem que ter sempre uma palavra positiva. Ele pode estar caindo aos pedaços, ele pode estar com o seu maior problema dentro de casa. Ele chega aqui, pode ser uma Palmeiras, vem cá, tudo bem. E aí, aquele projeto? Não, está show de bola. Mas por dentro ele está ali, ó, chorando. As lágrimas estão querendo cair no canto do olho, mas ele está ali. Não, Jesus está no barco. É assim, irmãos, é assim que a coisa funciona. Líder é assim, obreiro é assim. Você imagina Jesus? Tem um momento que Jesus, irmão, ele estava despedaçado por dentro. Por quê? Porque ele ensinava aquele povo, não aprendia nada. Os fariseus queriam matar ele. Ele falava uma coisa, as pessoas entendiam outra. Você imagina, houve um momento de Jesus, como nós, seres humanos, Jesus se sentiu como nós, assim, impotentes diante das situações. Jesus se sentiu assim. O obreiro vai passar muitas vezes por essa situação. Ele tem que estar de pé. Tem que estar de pé. Então, estabilidade emocional. Por quê? Foi o que faltou a Elias. Emocionalmente, Elias se destabilizou. Por isso que ele foi se esconder na caverna. Por quê? O emocional dele caiu e ele levou uma rasteira. Foi ele mesmo que deu uma rasteira dele mesmo. Por quê? Porque o emocional dele não suportou. É o momento que ele estava enfrentando. Elias, Jonas, Pedro, quando negou a Jesus, o emocional dele se estraçalhou. Aí foi, quer saber, eu vou pescar. Jesus foi lá e resgatou ele. Então, a estabilidade emocional é muito importante. O obreiro tem que ter isso. Senão, em algum momento, você não vai ser útil, né, para o reino. Participação em grupo. O líder ele nunca é uma ilha. Ele está sempre, tem sempre que associar com outras pessoas. Eu, graças a Deus, durante o meu serviço, eu sempre procuro me relacionar com outras pessoas. É claro, eu procuro me relacionar com pessoas que vão me acrescentar. Isso eu sou meio, acho que a consciência é um defeito, mas eu procuro me relacionar com pessoas que não vão me acrescentar. Uma vez me acrescentar, vão me diminuir. Então você tem que procurar relacionamentos compatíveis que você possa elevar essa pessoa te elevar. Aquela pessoa que está abaixo de você, tudo bem, você vai estabelecer um contato com ela, mas no nível menos intensivo. Então, relacionamento é importante, participação em grupo. Você nunca vai conseguir realizar o seu projeto sozinho. Sempre tem alguém que vai te ajudar. Sempre tem alguém que vai auxiliar. Paulo estava lá em Antioquia. Quem foi que foi lá auxiliar Paulo? Barnabé. Tirou Paulo lá da outra assim e apresentou. Vou te apresentar os apóstolos. Sempre tem que ter um Barnabé na minha vida, ou você tem que ser um Barnabé para alguém. Você tem que abrir as portas para alguém. O líder tem que fazer isso. Amém? Capacidade de compartilhar a liderança. Ou seja, o líder, ele nomeia outro líder. Mas você não pode. Eu conheço um líder que ele é uma excelente pessoa, mas ele assim, ele entrega para as pessoas. Pô, pastor, não, o senhor pode cuidar disso aqui? Ah, pastor, mas o senhor não pode, não é para. O senhor segura assim, tá bom? Desse jeito, tá bom? Nessa forma. Tem líder que é assim. Não, pastor, tá errado aqui, ó. Tem que ser assim, ó, certinho. Eu conheço líder que é assim. Eu era assim. E agora também agora não sou mais. Graças a Deus. Agora quando alguém vai falar uma coisa comigo, eu falo, não é comigo não, vai falar com fulano, vai falar com fulano. Depois, se vocês não resolverem, tem que falar comigo. Não, esse copo não é, gente, o copo não é aqui. Ó, mede aqui, tem líder que assim. Ele acaba, sabe, focando o liderado, ele acaba bloqueando, né, a capacidade do liderado de desenvolver, né, a sua própria liderança. Então, isso acaba desmotivando, né, quem está ali para fazer, quem tem uma ideia, né, está se empenhando, e vem outro e tipo, joga como se fosse um balde. Não, dessa maneira não. Isso é muito ruim. O líder tem que deixar o liderado. É claro que você tem que estar sempre, né, de olho. Peraí, se o camarada está querendo fugir, né, da liderança do outro, aí você tem a autoridade, vamos agir dessa forma, vamos rever isso aqui. Em algum momento você vai ter que interferir, mas no momento da vida você deixa por exemplo, quando eu estava lá na ADEM, o pastor me incumbiu a tarefa de organizar um encontro de casais. Eu falei, cara, eu nunca fiz isso na vida. O que eu vou fazer? Pessoal, vem cá. Qual a sua ideia? É isso, já sou isso. Vamos fazer assim. Aí eu falei, não, vamos fazer assim. Aí eles concordaram. Aí, outro ponto, não. Eu falei, então tá bom. Aí eu exigi, deixei eles fazerem mais uma vez. O que no final aconteceu?
Quando foi realizado o foi um sucesso. Todo mundo elogiou, foi uma maravilha. Mas por quê? Porque eu deixei de trabalhar. Eu só peguei essa ideia dele e eu organizei. E aquelas que não serviam, eu escapei. Na verdade, quem fez todo o serviço do trabalho foi ele. Eu apenas administrei. Então o líder vai ter essa sensibilidade. Não sufocar demais, mas também não soltar demais. Não for Eu necessário. ouvi uma pastora, desculpa a colocação de novo, eu ouvi uma pastora dizendo que ela, quando vai dar alguma responsabilidade para alguém, ela pergunta o que você pretende, como vai ser. A pessoa passa, ela absorve e guarda. Sim. E ela vai acompanhando só no olhar, aquela pessoa executando. No fim, ela deixa tudo acontecer. No fim, ela decide no dia, por exemplo, se é uma festividade, como o senhor falou, no dia ela decide se houve sucesso ou não, para aquela pessoa continuar ou vai precisar, entendeu, substituir, ou até mesmo ela chegar para a pessoa e mudar alguma coisa, ela primeiro espera acontecer. O que a pessoa vai me dar, tipo assim, entendeu? O que você tem para dar? Sim. Você tem pra... Primeiro me mostra o que você tem para dar. Sim. Entendeu? Ela faz dessa maneira, eu acho assim. Isso é bom, é legal. Mas aqui cada um tem uma visão, cada um tem uma característica. Né? Nem todo líder vai pensar. Essa é a minha visão, mas também não seja a visão de outra pessoa. Não sei se essa é a melhor. Eu sei que essa é a minha visão, a minha maneira de enxergar as coisas. Tá? E eu gosto de apresentar sempre a minha visão. Quando as pessoas absorvem a minha visão, eu fico feliz. Mas quando as pessoas discordam também, eu fico feliz da mesma forma. Porque nós não somos, né, autoridade suprema em todas as coisas. Mas eu acho esse método muito bom. Tem líder que quer. E antigamente, as lideranças eram todas assim, eram meio engessadas. Mas graças a Deus, hoje em dia, as lideranças eclesiásticas estão abrindo completamente. E estão vendo que as pessoas elas também, né, têm capacidade, talento. Então, graças a Deus, o ministério que nós servimos, que eu consigo junto com o pastor Ezequiel Matos, ele dá essa liberdade, né, para as pessoas desenvolverem seus talentos. Às vezes, ele, como é que se diz? Como é que eu diria? Ele chacoalha a pessoa, né, para a pessoa, né? Ele faz isso. Ele dá aquele choque assim, aquele choque térmico, que a pessoa está meio ali, né? E ele vai, não, você tem que entender. Isso é muito importante. A gente deixar, né, as pessoas desenvolverem suas capacidades, seus talentos, né? Deixar Deus trabalhar na vida delas. Amém? Porque um pastor não é só o pastor que é usado por Deus. É usado por Deus. E para finalizar, consistente, digno de confiança. O bom líder mostra-se consistente e outras pessoas podem depender dele. Ele se comunica de forma honesta e clara sobre o que espera do seu grupo. Ajuda para que cada membro se mantenha atuante de conformidade com os planos. Então, o líder, as pessoas, né, confiam nele. Ele tem que conseguir, né, essa confiança das pessoas. Mas por que as pessoas vão... Porque existem dois tipos. Existe um tipo de liderança que o cara acha que ser líder é mandar, é ordenar, e a pessoa tem que obedecer a ferro de fogo. Existe esse tipo de liderança. Esse tipo de liderança, ele já está meio que ultrapassado. Hoje em dia não funciona muito bem. Não é que não funciona, mas funciona aos trancos e aos barrancos. Não é uma liderança eficiente. A liderança eficiente é aquele que... Por que as pessoas, elas admiravam Jesus? Porque Jesus... Não, sabe que Jesus... Naquilo que ele falava, naquilo que ele fazia, ele mostrava que ele era capaz. Por isso que as pessoas admiravam Jesus. Por que as pessoas não admiravam os fariseus? Porque não viam neles capacidade. Não viam neles capacidade de liderança. Mas em Jesus eles percebiam. Então o líder, o verdadeiro líder, ele não impõe. Se você tiver que impor a sua autoridade, então, há duas situações. Ou você não é realmente o líder, ou então, no caso aqui é o oposto, a pessoa realmente está confrontando a sua liderança. Mas é outro caso. Mas se a pessoa não reconhece a sua liderança de maneira natural, é porque você não está sendo líder, né, que aquela pessoa precisa. Então a liderança natural, ela reconhece. É claro que vai haver sempre alguma discordância, alguma oposição, mas isso tem menor grau. Mas geralmente quando você é um líder, né, que tem essas características, as pessoas vão aceitar a sua liderança de uma maneira natural. Então, dificilmente alguém vai contestar a sua liderança. Mas você vai conseguir realizar, né, esse trabalho com eficiência. Então, queridos, para encerrar aqui, meu desejo é que tenha ficado claro para vocês que exigir o seu obreiro na casa do Senhor, um privilégio e a honra que é ser obreiro. Que vocês sejam inspirados e capacitados pelo Espírito Santo a servir com excelência a igreja, ao seu pastor e, acima de tudo, ao Senhor Jesus. Sejam sempre firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nem que Deus abençoe o Espírito Santo. Obrigado por nos permitir, eu, pastor João, estar aqui. Muito obrigado, Tiago Duqueira, muito obrigado, pastor. E quando quiserem conhecer o nosso seminário, nós temos aqui segunda-feira, toda segunda-feira, temos uma aula grátis, você pode convidar elas assistindo uma aula grátis. E se achar que nós temos alguma coisa para transmitir aos irmãos, se matricule, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, não. Na língua da moda. Tem os condomínios. O cabelo sai de lado. Como é que é, Pedro? João é protetor. Ei, para em frente também, material. Depois o João é oficina. É porque eu trabalho aqui. Eu não tenho mãozinha.